Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou começar esse vídeo aqui falando que, na minha opinião, é um dos vídeos mais importantes da vida de qualquer pessoa que ainda não aprendeu inglês. Eu vou falar algumas formas que eu utilizei para alcançar a fluência, vou dar minha opinião sobre formas de aprender o inglês, então não deixem de se inscrever no canal, de comentar esse vídeo, de curtir, de mandar para outras pessoas e assim eu posso continuar fazendo vídeos iguais a esse, porque eu vou saber que o que eu tô falando as pessoas estão gostando e estão achando útil. Bem, eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 9 anos, hoje em dia eu tenho 21, então isso quer dizer que tem 12 anos em que eu estou aprendendo inglês. Eu já sou fluente, eu estudo na universidade de inglês, mas enfim, quando você está aprendendo um idioma, é algo constante. A gente nem sempre vai saber todas as palavras, nem sempre vai compreender quando alguém te falar alguma coisa, e isso está totalmente normal. A gente faz isso até mesmo no português, que é a nossa língua nativa. Eu comecei a aprender inglês de uma forma tradicional, que eu considero, que é indo num curso de inglês, usando o material do próprio curso de inglês. E depois eu migrei para uma forma autodidata, que era estudando em casa sozinha. Na minha opinião, existem 3 formas de você aprender inglês, que é você estudando sozinho, em casa, sem pagar nenhum professor. O segundo é você indo num curso de inglês tradicional. E o terceiro é você fazendo aulas particulares desde o início. Mas assim, eu acredito que para ter um ótimo resultado e também ter um resultado econômico, você tem que combinar essas formas de aprender inglês. Então eu diria que é bacana você estudar inglês em casa até um certo ponto e depois contratar um professor particular. Ou, não sei, fazer um grupo de amigos, de pessoas que já têm um nível maior do que você, caso você não tenha condições financeiras. Mas digamos que você precisa de uma pessoa humana que esteja ali trocando com você experiências sobre a língua. Eu fiz um resuminho num papel, porque eu queria que esse vídeo ficasse muito completo. Então eu vou dar aqui as minhas dicas que eu passei um tempo preparando para vocês. Tá, Marina, eu vou então começar a estudar inglês sozinho em casa. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é baixar um aplicativo. Eu recomendo o Duolingo. Eu sei que existem outros aplicativos e que provavelmente podem ser melhores do que o Duolingo, mas o aplicativo que eu conheço é o Duolingo. E tem como usar de forma gratuita, tem a versão paga, mas eu acho que a forma gratuita já te dá, enfim, um incentivo aí para você aprender a língua. E você não vai aprender uma língua somente usando o Duolingo, mas eu acho que é uma coisa bacana, porque, não sei, às vezes você tá esperando um ônibus, tá numa consulta, é aquilo que você tá tendo contato com a língua, mas de uma forma mais relaxada. A segunda coisa que eu recomendo bastante para vocês é comprar um livro de gramática ou baixar um PDF de um livro de gramática que seja bom. Um livro que seja completo, que pegue desde o básico, desde o verbo to be, até uma coisa mais intermediária, como o Present Perfect, por exemplo. Tem um livro que eu descobri tem mais ou menos 1 ano e meio e eu considero um dos melhores livros de gramática para se aprender inglês. O nome dele é Essential Grammar in Use, do Raymond Murphy. E assim, ele tem resposta no final, é um livro muito, muito completo. E ele não é até o avançado, mas ele te dá um intermediário, assim, que pra mim é o mais completo possível. E aí, as dicas que eu dou quando as pessoas me perguntam formas de realmente aprender inglês. Igual, eu falei da gramática, então você precisa se aprofundar na gramática. Você precisa do listening, que é a escuta, então você precisa ter um ouvido que você consegue captar o que as pessoas estão falando, ou pelo menos a ideia geral. Você precisa do speaking, que é a fala, precisa falar, se comunicar. E precisa do writing, que é a forma escrita da língua. Para a gramática, eu já dei a dica desse livro aí. Agora, para o listening, eu acho que isso é uma coisa que a gente dá um pouco de uma travada. Às vezes você está ali fazendo o exercício da gramática, está fazendo Duolingo e você vai escutar um filme e você não compreende nada.
Gente, pra mim não existe nenhuma fórmula mágica pra isso. É muita escuta. Tá, Marina, mas eu vou escutar o quê? Na minha época em que eu consegui alcançar um alto nível de listening, ou seja, de falar, caramba, eu realmente estou escutando e estou entendendo o que as pessoas estão falando, desde explicar biofísica até matemática em inglês, foi quando eu comecei a escutar TED Talks em inglês no YouTube. Para quem não sabe, o TED Talks é tipo, sei lá, conversas motivadoras que tem uma grande audiência, as pessoas vão lá e falam de uma experiência ou de um assunto que elas passaram. Então, assim, eu gostava do que eu estava escutando, então tinha coisas sobre política, sobre feminismo, então eu já ficava, primeiro, interessada no tópico e segundo, que eu estava aprendendo a língua. Uma dica importantíssima é colocar a legenda também no vídeo. Então você escuta em inglês, mas coloca a legenda em inglês. Gente, para com isso de que você tem que ficar escutando um negócio em inglês com a legenda em português. Eu sendo bem sincera para vocês, eu não acredito que isso tenha grandes efeitos. Por exemplo, vai ver uma série na Netflix. Ah, vou aprender inglês, ver na série em inglês e colocando legenda em português. Não, galera, não é isso. Você tem que colocar o áudio em inglês, a legenda em inglês. Vai compreender tudo de uma vez? Claro que não. Tem horas que você vai, sei lá, passar vendo 4 filmes dessa mesma forma e você não vai compreender tudo que tá ali. E tudo bem, inglês não é pra você, tipo, começou e já tá entendendo tudo. Até hoje, igual eu falei, tem 12 anos que eu estou aprendendo a língua e tem coisas que eu ainda não compreendo. E tudo bem, porque isso faz parte. Então, pro listening, essa é a minha dica. Agora, pro writing, que é a parte escrita. Vocês podem colocar, por exemplo, no Google, Writing Topics e começar a escrever pequenos textos em inglês. Aí o Google, vários sites, vai te dar, por exemplo, conte de um verão que você foi muito feliz. Aí você vai lá escrever um verão que você gostou, o que você fez. Conte de uma viagem que você fez e que foi importante para você. Coisas bem básicas assim. Aí, e como e quem vai corrigir esse texto? Aí entra um recurso que é muito bacana, que eu descobri deve ter uns 3 anos, que é o Grammarly. O Grammarly tem a versão paga, eu só uso a gratuita, mas eu acho que já dá uma super ajuda. Então você vai lá, digita o seu texto nesse site e ele vem corrigindo. E eu faria um caderninho de erros gramaticais que vocês pegarem no aplicativo. Eu fiz isso uns 3 anos atrás e eu acho que o meu inglês na questão do writing deu assim uma super crescida. Vocabulário, que também é uma parte importante do inglês. Como que vocês podem adquirir o vocabulário? É através do reading, ou seja, da leitura. E o que vocês podem ler? Eu sugiro muito que vocês leiam grandes jornais americanos, britânicos, seja lá o que for. Por exemplo, o The New York Times, o The Guardian, que é um jornal britânico, o The Economist, tem também o Washington Post, ou qualquer coisa que seja em inglês, mas de uma linguagem mais formal, mais acadêmica. E por que disso? Na minha visão, quando você está preparado para o difícil, você também está preparado para o fácil. Esses jornais costumam ter uma linguagem muito rebuscada. Você vai ler uma vez, vai ler 2, vai ler 3 e você não vai compreender muitas coisas. Mas a chave disso é você pegar as palavras que vocês veem que se repetem mais vezes ou com mais frequência nos textos e escrever num caderno e fazer um caderno de vocabulário. Eu fiz um caderno de vocabulário quando eu já estava do intermediário para o avançado e é uma maneira meio arcaica, eu acho, assim, de aprender, mas eu gosto de escrever. Eu sinto que eu estou aprendendo quando eu estou escrevendo e muitas pessoas já me relataram isso também, que elas precisam, enfim, deixar físico o aprendizado delas. Então essa é a parte da leitura. O mais difícil agora, que quando você está estudando sozinho, é o speaking. Então é isso, gente, conversem sozinhos, pega um quadro e explica alguma coisa pra ninguém, finge que tem alguém ali. Ou tenta mesmo, não sei, amigos próximos, pessoas que vocês podem estar ali trocando mesmo a questão do speaking. Eu sinto que na minha experiência, o mais difícil foi o speaking, que foi a fala.
Eu consegui chegar a ser fluente na fala ainda no Brasil, sem sair do Brasil, mas eu realmente tive que buscar pessoas que conversassem comigo em inglês. Eu lembro que quando eu estava me candidatando para universidades fora do Brasil, existem as entrevistas, então você não tem, assim, caso você esteja buscando uma coisa de trabalho ou estudo para morar fora, não tem como você pensar assim, quando eu chegar lá eu fico fluente no speaking. É claro que quando você mora fora e você tem contato com a língua, claro que a sua fala vai se tornar muito melhor. Mas é importante também que você, enquanto esteja no Brasil, também alcance uma certa fluência para se comunicar, para falar dos seus desejos, das suas dúvidas. Então, mas é uma parte realmente um pouco mais complicada quando você está estudando sozinho. Beleza, então vocês, digamos que compraram ou acharam um PDF desse livro aí de gramática que eu falei, fizeram essas dicas. Ainda assim, não se chega ao inglês avançado, você fica com um ótimo nível, mas eu acredito que essa outra parte, para chegar no inglês completamente avançado, é a parte em que entra um professor particular. Um professor particular, ele pode fazer com você a parte mais avançada, por exemplo, enfim, existem vários tempos verbais no inglês, mas a gente tem o past perfect, o future perfect, que são aquelas coisas tipo mais do que perfeito, futuro mais do que perfeito, passado mais do que perfeito. Um professor é bacana porque ele pode estar ali corrigindo o seu texto, ele pode estar corrigindo a sua fala. Então, se eu tivesse que investir num professor particular, seria quando eu estivesse numa parte mais avançada. Mas se você não tem condições financeiras, você vai lidando com os recursos que você tem e tudo bem. Então, essa forma de aprender inglês sozinho, combinando com o inglês de um professor particular. Ou se você falar, Marina, eu não sou autodidata, eu não tenho essa responsabilidade de buscar material, porque estudar sozinho, eu acho que uma das coisas mais difíceis é você buscar o material, é você fazer um compromisso com você. Eu acredito que o professor particular, desde que você tenha recursos, começando desde o básico até o avançado, ele seja uma das melhores opções também. Geralmente as aulas particulares elas são um pouco mais caras do que, por exemplo, um curso tradicional, mas eu acredito que vale muito mais a pena investir numa aula particular do que numa classe com todas as pessoas, porque por mais que você gaste mais, você vai aprender mais rápido, você vai ter a atenção do professor somente para você e no final barato, na verdade o caro sai barato, seria a aula particular. E o modelo tradicional também, que é ir lá no curso, é uma possibilidade. Falei pra vocês todas essas dicas, que são dicas assim, gente, eu tive que ralar muito pra conseguir entender como é que funcionava, então eu acredito que vocês podem fazer ótimo uso dessas dicas. Eu vou contar agora um pouquinho da minha experiência pra vocês também, ver, caramba, vale a pena fazer todo esse esforço? Gente, vale. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu estudo no exterior com uma bolsa de estudos, eu estudo na Itália e agora eu tô na França e faço aula em inglês. Eu já fui também para Washington para uma conferência do Girl Up, que é uma organização da ONU, e que eu ganhei uma bolsa completa, passagens, alimentação, hospedagem, escrevendo um texto em inglês falando sobre o tema do feminismo. Então, assim, olha como é importante você saber uma língua, assim. Me deu a oportunidade de estar num espaço com pessoas incríveis e ter a chance de levar o Brasil lá para fora também e representar o meu país, que isso é uma coisa que me dá muito orgulho. Eu também já fiz um intercâmbio na Colômbia e por mais que a Colômbia fale espanhol, um dos requisitos para ter a bolsa para fazer o intercâmbio lá era falar inglês. E estudo agora também na universidade de inglês. E assim, no caso de vocês, pode ser usado o inglês para fazer um mestrado, uma graduação, um doutorado, pode ser usado para fazer uma pesquisa, para você usar no seu trabalho, fazer negociações com pessoas de outros países, para viajar. Eu acredito que não existe nenhuma língua nesse mundo que você aprenda e que ela não sirva, para nada. Sei lá, você aprende dinamarquês. A Dinamarca é um país super pequeno. Pode ter certeza que algum dia esse dinamarquês vai servir para você. E o inglês é a mesma coisa. Dizem que as oportunidades aparecem para as pessoas que estão preparadas.
Então é isso, a gente vai se preparando, às vezes a oportunidade vai aparecer, às vezes ela não vai aparecer, mas se ela aparecer, eu espero que todo mundo esteja preparado dentro das suas possibilidades, é claro. Eu não quero que isso daqui se torne uma forma meritocrática, porque eu sei que nem todas as pessoas têm condições, não tem internet dentro de casa, não tem computador, e enfim, é difícil. O inglês também é uma língua que requer um esforço, um aporte financeiro que nem todos os brasileiros possuem. Mas quando você aprende, você também se liberta desse sistema que deixa que somente pessoas que são de classes sociais mais avançadas aprendam. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem mais dicas, não deixem de comentar aqui no vídeo. Também podem me procurar no Instagram. Eu demoro um pouquinho para responder, porque enfim, a faculdade tá pesada. Mas é isso. Um beijão para todo mundo. Aprendam inglês, aprendam espanhol, francês, aprendam quaisquer línguas que vocês acreditam ser importantes. Mas a educação é o que salva.